Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo professor japonês aí. Estamos aqui para fazer mais um pós-jogo aí de Fluminense 3, São Paulo 1 pelo Campeonato Brasileiro. Antes de começar a comentar aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilha aqui o nosso vídeo, comente, a gente agradece do fundo do coração e não deixe de seguir a gente também no Instagram, tem informações diárias para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, futebol feminino e o basquete tricolor também, beleza? E aí, Japa, jogo, nossa, horrível. Eu acho que esse jogo demonstrou o que é o São Paulo Futebol Clube. Tudo bem? Bora lá. Primeiro tempo eu nem achei tão ruim. Primeiro tempo acho que jogou até que direitinho. Mas o segundo tempo é uma coisa que, se você analisar, né, acontece só com o São Paulo, né? São Paulo tem essas manias de tomar 3, 4 gols em 10 minutos, né? Você vê que não acontece isso com os outros times. Nem com o Juventude acontece isso, né? Então, é um negócio, assim, inexplicável, que é explicável, né? E a gente não... Porém, né, continuou assim, né? Rogério é o único técnico no Brasil, acho que desses que roda a Série A, que fica ganhando português. Aí tem muito que ser explicado, né? Então, uma série de equívocos aí, escalação, as mudanças, né? Quando ele muda certo, dá 1 minuto, o time toma gol, né? Então, fica difícil. Na minha opinião, eu já tinha falado em outros vídeos, para mim, não deve ficar. Tá mais do que na cara que a coisa não tá boa. Quando ele ficou um técnico no São Paulo, sob pressão, ele começa a cometer erros e mais erros. Eu acho que termina esses 2 jogos que faltam essa semana aí, acaba o Brasileiro. Antes de começar a Copa do Mundo, já dá tchau para ele. Fala assim, ó, manda seu currículo aí para seleções aí que vão disputar a Copa, que alguma que foi eliminada na primeira fase vai abrir vaga. Tenta uma vaga lá. É isso. O time do São Paulo realmente, bem, eu acho que se for para jogar a Libertadores esse melhor nem jogar, melhor continuar aí, deixa eu jogar a Sul-Americana mesmo. E acho que o Rogério não é o técnico indicado para jogar Libertadores, isso é um fato. Não. Eu tenho vários requisitos com o Rogério Ceni, principalmente em questões de escalação de time, contratações que não vão, que nada funciona. Ele pede jogador e não usa, entendeu? Então, assim, eu tenho várias coisas relacionadas ao Rogério Ceni, várias coisas, só que assim, né, Japa? Como a gente sabe, o Rogério, para sair do São Paulo, ele tem que pedir para sair, né? Porque vai ser dificilmente a direção vai mandar ele embora, a não ser que aconteça algo astronômico lá dentro que faça com que ele saia. Mas até então, aparentemente, diz que é essa a condição. O Rogério só sai se ele quiser mesmo, né? Vou mostrar as notas aí, eu vou cantar um pouco das notas para vocês, e aí depois o Japa vai explicar um pouquinho mais sobre o jogo. Aí, vamos lá. Felipe Alves, aí, nossa avaliação, ele ficou com 7, porque principalmente na minha humilde avaliação, se não fosse ele, seria mais. Então, ele salvou o jogo, salvou lá, e talvez ele não defendeu a uma lá que foi do cano de cabeça lá, porque o Léo não sabe o posicionamento dele, caiu em cima do goleiro, foi uma absurda ali que eu vou te falar. O Rafinha aí ficou com 2,5 na nossa avaliação. Eu não sei, eu vou falar da zaga, depois eu vou falar isso. A Rafinha ficou com 2,5, o Léo aí, nossa avaliação, ficou com 4, eu queria a nota menor para o Léo aí, e o Ferrares ficou com 6. Dos 3 zagueiros que jogaram aí,
na minha concepção, o seguinte: o Rafinha não é zagueiro. Só acho que todo mundo sabe disso, menos o Rogério. E o Léo está numa fase horrenda. Horrenda. Sozinho ele toca a bola pro cara, quase o cara fazer gol. Ele foi sair para a marcação do Cano lá, depois ele cobriu o goleiro lá para não fazer gol. Nossa, é drástico. O Ferrarese é um jogador que tem... Esse é um jogador que a gente tem que olhar com carinho. Não é porque todo mundo foi ruim que todos são zero. O Ferrarese é um jogador aí que tem que se olhar com carinho aí nessa condição. Mas é um jogador que o Rogério aparentemente não gosta. Só joga porque não tem ninguém para jogar. O Reinaldo aí, lastimável. Se ele já é ruim na esquerda, imagina na direita. É péssimo. Né? Ficou com 2. O Marcos Guilherme aí entrou. Coitado. O time estava todo estruturado. O Marcos Guilherme entrou aí. Não, os que entraram aí, exceto o Thales Costa, é só os que o Rogério não gosta. Quando o time tá na merda, é aí que põe os caras, entendeu? Colocou porque realmente, olha, vou te falar, joga aí, vai, para mostrar que você não é nada, né? Porque parece que é isso que o Rogério quis fazer. Igual ele fez lá contra o Grêmio, lá quando ele colocou o 10, lá que eu esqueci o nome dele, que está jogando no América agora, o Benítez. Foi a mesma coisa, né? Que ele colocou exatamente para queimar o cara. Parece que foi isso. Né? O Marcos Guilherme aí ficou com 5. O Pablo Maia aí ficou 4,5. Eu acho, na verdade, na minha concepção, eu acho que o Pablo Maia é um bom jogador. Eu acho que ele é um bom jogador, mas ele não está bem. Ele não está bem. Ele é um jogador que ele parece que o esquema que se monta do time faz com que o Pablo Maia fique rodando. Barata tonta. E analisa no jogo. Quando o time pressiona, ele fica rodando, ele fica perdido no jogo. Parece que ele fica perdido. Né? E ele é um bom jogador. A gente sabe que ele é um bom jogador. Ele não é um excelente jogador, mas ele é um bom jogador. Mas ele fica perdido. 4,5. O Igor Gomes aí, coitado. Não vou nem crucificá-lo. Ficou com 4,5. O Thales Costa aí entrou, entrou, né? Ficou com 5. É outro jogador que também foi na fogueira, tentar resolver alguma situação. O Patrick aí ficou com 5. Não, é um jogador que demonstra estar cansado. Ele demonstra estar cansado. Isso ele demonstra mesmo em campo. Ele demonstra estar cansado. Né? O Galopo aí entrou, ficou 4,5, coitado. Na fogueira também. Depois não tomou o gol logo em seguida. O São Paulo foi totalmente estruturado. Cara, esses jogadores aí não jogaram. Infelizmente, não jogaram. O Wellington ficou com 5. O Luciano aí, que fez o gol aí, ficou com 6. Mas depois desapareceu no jogo. Aí entrou o André Anderson. Ele existe. Olha, o André Anderson, ele existe. Ele veio para o jogo. Ele entrou no jogo. Não sei para que o Rogério... Bem, é aquela coisa. Quis colocar o cara na fogueira para ver se resolvia alguma coisa. Ele tentou correr lá. Ele correu mais que a bola. Teve uma hora que ele colocou a bola para correr lá e não conseguiu alcançar. Tentou mostrar o que... pouco tempo que ele está aqui. Ele tentou fazer alguma coisa. Né? Ficou aí... O Luciano ficou com 6 e o André Anderson ficou com 5 aí. O Caleri aí ficou com 5,5. Na nossa avaliação entrou o Bustos aí, outro também que entrou na fogueira. Parece que o Rogério tirou o Caleri exatamente para não ter problema. Tirou o Caleri e falou assim: vou colocar o Bustos aí, ele se resolva. Se ele se quebrar, se coisar, aí o problema é do Bustos, não é meu. E foi exatamente isso que ele fez. O Bustos aí ficou com 5. E o Ceni, com a sua desastrosa coordenação, na sua desastrosa armação do time, com a sua invenção de laterais, ficou aí com 2,5. Comenta um pouquinho aí, já. É difícil falar alguma coisa, né? Assim, o que dá na cara? O Rogério, ele inventa algumas coisas, né? O Reinaldo na direita já não deu certo já na outra partida, não foi bem. Né? Teve um jogo aí que quando ele justificou lá a entrada do Moreira, e ele falou assim: não, é que eu treinei com o Reinaldo na direita, só que ele não foi bem.
Aí então ele já tinha reconhecido isso lá atrás. E ele coloca, entendeu? Cara, coloca o Destro lá, meu. Põe o Igor Gomes, põe o Marcos Guilherme, que já jogaram, já quebraram o galho. Ele pôs o Marcos Guilherme já de lateral esquerdo num jogo, já. Põe o lateral direito, então, sabe? Que acho que é menos desastroso que o Reinaldo. Os caras deitou. Ó, os caras não deitaram mais no Reinaldo no primeiro tempo, porque o lateral esquerdo dele estava mal pra caralho, né? Tanto é que o Diniz tirou ele no intervalo. Meu, aí entrou outro cara, meu, começou a deitar em cima, entrou um moleque lá, jovem lá, deitou em cima do Reinaldo, mas deitou, né? O Rafinha, não dá, sabe? Se é para ele jogar de zagueiro, meu, tem que jogar dois muito firme do lado dele. Sabe? Tem que jogar o Ferrares e o Arboleda para ele poder jogar de zagueiro. Essa que é a questão. Exatamente, exatamente. O Léo tá numa fase horrível. O primeiro tempo até que ele disfarçou bem, né? Mas no segundo tempo foi um show de horrores. Ferrares de novo fez uma da porra, né? Coitado, né? Aí eu acho que o Rogério vai estar culpando ele por causa do gol, né? Provavelmente. O Wellington tentou segurar a barra lá, né? Porque jogar pro lado do Léo lá tá difícil, né? Pablo Maia, coitado. O cara fica perdido porque é isso, né? Ele que tem que marcar no meio campo, ele tem que marcar quantos? 3, 4? Marca o Ganso, marca quem que ele ia marcar? Então é difícil, né? O cara estoura o cara, né? Não sei como ele não estourou ainda. O Igor Gomes, fez, tentou fazer alguma coisa, né? Coitado também. Esse aí tá entrando também só na roubada também. O Patrick, ele, assim, no meio campo, para mim, não funciona. Eu já falei isso já 10 vezes nesses vídeos aqui. Ele não dá para jogar ele e o Luciano no mesmo time. Não dá, não dá. Isso é um... Você vê que não tá dando certo, né? O Luciano fez um gol bonito tal, mas depois, né, sumiu, né? Ele tinha perdido um gol já, né, no começo do jogo. O Caleri, né, não jogou bem, né? Tentou lá, foi ele até que deu a bola para o Luciano, que o Luciano perdeu o gol e tal, mas não fez uma grande partida. E os caras que entraram, é o que eu falei, se o Colorado tivesse disponível nesse jogo, ele ia entrar no lugar do Thales Costa, não ia ser o Thales Costa. Porque aí ele colocava todos que ele não gosta, né? Que a maioria são estrangeiros, né? Ele não gosta, né, de estrangeiro, pelo que parece. O Caleri, ele tolera o Caleri. O resto, Ele faz gol. acho que é assim, porque até o Arboleda foi banco aí no começo do ano. Vocês não tem que lembrar disso. Ele era banco. Então, Foi contra o Palmeiras, a final do Palmeiras, o sim, Arboleda aí o fez Palmeiras lá massacrando o São Paulo, ele tomou um coloca no segundo tempo, sapê. né? Tipo, vai, resolve aí, Arboleda. Marca todo mundo e faz 2 gols aí para empatar. Exatamente. Foi tipo isso. Então, meu, e aí é o que eu falo. O cara não gosta de estrangeiro, ele parece o Emerson Leão, né? O Emerson Leão não gostava também, né? Então por que cara? Fala que gosta, então, para a direção, que eu acho que é um puta um preconceito besta tal, né? Ele gosta gosta de quem? Gosta dos caras dos reservas do Fortaleza lá, né? Romarinho, Ronald, né? Que mal joga esse Ronald, né? Às vezes vejo jogos do Fortaleza, esse cara nunca entra, meu. Nunca entra. Então, ele gosta desses caras, né? Eu acho assim, esse jogo, para mim, é fim da linha, sabe? Sabe, parece, olha que jogo parece. Parece aquele jogo que o São Paulo tomou lá de 4 lá do RB Bragantino, quando o Diniz caiu. Para mim, é a mesma cara, jogo. Né, cara? Ele só não chamou alguém de perninha lá, né? Mas assim, pelo visto, né? Mas é isso, né? Sempre aí na coletiva ele vai lá, detona o time do São Paulo, né? E todos os outros times que São Paulo joga é melhor do que São Paulo. Reparou nisso? O RB Bragantino, não, tem um elenco melhor, o Fluminense tem elenco melhor, Flamengo, Palmeiras, aí não precisa nem falar, né? O Atlético Mineiro, todo mundo é melhor. Aí também não sei como que entra na cabeça dos jogadores de São Paulo isso, né? Pô, todo mundo é melhor, então aqui é tudo uma merda aqui, né? É. Então, Quando,
Ele falou um negócio, né, antes do jogo, deu a entrevista coletiva do jogo anterior contra o Atlético Mineiro, ele dizendo assim: vocês vão ver a falta que o Nestor faz. Ele chegou a falar isso, falou assim: como que pode um jogador que vai entrar depois, como que ele deve se sentir? Você entendeu? Por exemplo, como vai substituir o jogador nesse sentido? Ele falou: porra, quer dizer que eu não presto, mano? Eu não presto, quer dizer que o outro é melhor do que eu mesmo, eu não presto, eu tô aqui, então não presto, não vou jogar nunca. Então, sabe? São umas coisas, rapaz, que a gente começa a analisar. É que o Rogério tem um ego, cara, o ego do E tamanho assim, né? sabe, no E Morumbi. assim, parte da torcida já entendeu Ama. isso e não quer, mas outra parte fica Nossa, defendendo. ama. E Ama. assim, É muito pessoal, cega pro Rogério. É muito... cara, não é o jogador Rogério Ceni, não é. É o técnico Rogério Ceni. Técnico esse que não ganhou nada pelo São Paulo. Nunca esqueça disso. Não é o Rogério Ceni jogador que ganhou título, tá a imagem lá dele, né, pegando a falta do Gerrard, né? Não, não é isso, pessoal. Não é Não isso, como jogador, exatamente, não como certo? jogador. Então, para mim, o trabalho dele ruim esse ano. Ah, mas chegou em final. Tá bom, chegou em final, mas perdeu as finais de maneiras horríveis. Então, não tem essa. O Crespo, por muito menos, foi demitido. Por muito menos. Entendeu? Certo? E com um elenco pior. Aí a gente começa a olhar. Pior. O elenco do Crespo era pior. O elenco do Diniz era pior. O elenco do Aguirre, que foi outro que foi mandado embora aí, pior. Esse elenco do São Paulo desse ano, se você for analisar aí os últimos 5 anos, é o melhor elenco que você tem disponível. Ah, machucou muito, entendo que machucou muito, mas nos outros times machucava, não tinha quem pôr. Não tinha quem pôr. Não é assim um problema como está hoje, não tem lateral direito. Mas se você olhar, tem 3 laterais direitos no elenco de São Paulo. Tinha 4, com um São Paulo emprestou do Curitiba, que era do Natan lá. Então, tem jogador. Ah, deu errado, contundiu, coisas da vida. Mas os outros times, eu lembro do time do Aguirre. O time do Aguirre, quando o Militão foi embora, já deu uma descambada. Aí machucou o João Rojas e o Everton. Olha os caras que eram os titulares, que eram os bons. Não tinha mais quem pôr. Aí desmontou o time. Desmanchou. 3 jogadores, hein? O Militão era bom, né? Então, vai pra Copa aí. Né? É. Os outros 2, meu Deus, o João Rojas saiu chutado do São Paulo. O Everton, ele não consegue jogar em lugar nenhum porque vive machucado. Né? Esses eram os caras bons do São Paulo. Olha isso. Hoje tem um monte de cara lá, tem atacante pra caramba pra colocar. Só que o Rogério não gosta, né? Estrangeiro, né? Eu já tinha limpado os estrangeiros do ano passado, né? Lembra disso? Mandou o João Rojas embora, que Sim. não faz falta. O Galeano, que mal teve, foi mandado embora. Né? Quase que o Neves foi mandado embora. Aí começou a jogar bem, mas falta de Exatamente. opções, né? Aí essa é a Exatamente. questão, né? Essa questão de expor jogador é um absurdo. O Rogério faz isso também. E já aproveitando a situação, a gente está falando da entrevista coletiva, que um repórter vai fazer uma pergunta, desculpa, mas uma pergunta idiota, de perguntar para o Rogério, falou o seguinte: ó, Rogério, vai ter a convocação da seleção segunda-feira, o que você está esperando? Você acha que um jogador do São Paulo vai ser convocado na seleção brasileira? O que esse cara tá pensando, mano? Fez uma pergunta dessa. Porra, o time acabou de tomar um sapeco de 3-0, 3-1 do Fluminense e veio perguntar se vai convocar algum jogador do São Paulo? Você tá me tirando, cara. Pelo amor de Deus, mano. Que pergunta mais imbecil, rapaz. Dá licença. Vem já. Encerra para nós aí. Pessoal, então, ó, continue curtindo, compartilhando, comentando, né? Deixando aí o seu like aí nos vídeos, por favor, né? Para a gente aumentar o nosso canal, né? Pelo menos aumentar o nosso número aí, né? Já que o São Paulo só aumenta dor de cabeça, tá indo, né? É. E aí a gente volta logo, logo, né? Que terça-feira, né? Já temos mais jogo aí, já tem mais uma dor de cabeça aí, né? Para fazer o pré-jogo aí de São Paulo e Inter e posteriormente também fazer, né? Os palpites da rodada, o cartola, né? Porque tá tendo rodada aí, agora é jogo até
final de semana aí é jogo em cima de jogo e vamos ver, né? E o São Paulo, assim, né? É o primeiro a jogar na rodada de novo, né? Isso que eu acho engraçado, né? Todo mundo joga na quarta, São Paulo joga na terça, né? E outro jogo é só no domingo, né? Podia jogar na quarta também, né? Mas tudo bem, né? Vai, que seja na terça, que já passa logo, a raiva logo, né? E é isso aí. Tá certo, pessoal? Mas, né? Grande abraço e vamos São Paulo, né? Seja como Vamos, for. São Paulo, né? Fazer o quê? Até Valeu. mais, pessoal.